volta com a discussão hoje falando sobre a morte na visão das religiões. A gente tem aqui 3 representantes de religiões diferentes, da espírita, da Igreja Católica e do Candomblé. A gente quer saber como é que funciona a questão dos velórios e dos enterros, certo? Vamos começar pelo espírita. Como é que as pessoas se comportam diante de um velório de uma pessoa que morreu no espiritismo? Se bem que você falou que não tem morte, mas como é que vocês chamam? Não, é porque assim, quando a gente diz que a morte não existe, é na perspectiva da imortalidade. O fato natural de você desencarnar é uma desagregação celular. Eu já ouvi muita gente falar assim, fulano desencarnou, não morreu. Ou seja, você sai da carne e continua. A energia do espírito, ela é inteligente e autônoma, ela permanece, né, viva com todas as encrencas e as virtudes. Isso é de imediato ou isso na doutrina de vocês é um processo? Não, é um processo, nem todas as criaturas estão preparadas ou têm a evolução espiritual necessária que possam se desligar naturalmente sem sentir esse desligamento. Existe sempre um período, né? É indefinido esse período? De acordo com cada caso, né? Certo. Cada caso vai responder pela sua forma de viver, pela sua forma de pensar. Uma coisa é você ser espiritualizado, outra coisa é você ser materializado. Mas como é que é o comportamento das pessoas diante de uma situação de que a pessoa é necessário que ela passe por aquilo, é necessário que ela desencarne, mas tem dor também. Escute, a gente, o espírita realmente praticante, ele compreende a necessidade da partida em qualquer idade, porque cada um tem seu tempo determinado por Deus. Mas a dor continua natural, o sofrimento, a dor, o choro, a saudade, isso aí... Você acredita que as pessoas do espiritismo elas sofrem menos? Eu creio que sim, porque assim, uma coisa eu me despedir com meu ente querido para sempre, outra coisa é eu saber que eu tenho a oportunidade de revê-lo. Olha aí, já é um pouco diferente, né? A Igreja Católica a gente está acostumada a ver os ritos, que muitas vezes os ritos que a gente tem no Brasil foram inspirados no que a gente tem na Igreja Católica, o velório e o enterro. Exatamente. E tem as missas também. Também, menos comum são as missas de corpo presente, não é? Porque aí se faz também a recomendação daquela pessoa que morreu, não é? Para que, de fato, ela seja recebida, não é? no paraíso, que não seja levada em conta tantas faltas cometidas. Né? Claro que sempre o julgamento é de Deus, né? A gente não pode atribuir a ninguém Cabe ao católico pedir a Deus... para acolher, e a misericórdia de Deus que seja maior do que o pecado. Claro que é sempre, por exemplo, eu que acompanho velórios, né? Velórios, enterros, exéquias, é sempre um momento difícil, né? Que a gente sempre só sabe quando sente alguém da nossa família. Por exemplo, quando meu pai morreu, a gente sente muito, né? Sente porque... E finalmente nós não somos insensíveis, né? Nós não somos insensíveis, por mais que a gente tenha a presença da pessoa da esperança, da ressurreição e de tudo mais, mas quando se trata do nosso ente querido que morre, né? Então aí sempre tem a dor, né? Mas ao mesmo tempo, qual é o nosso papel? De alimentar a esperança. Mas olha, está sempre lembrando que, embora dolorido, embora difícil, né? Quer dizer, o ditado diz, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? Alguém, quando a gente vai fazer... Quando é alguém da nossa família que morre, não é, que falece, então a gente sente. Acho que todo mundo aqui já teve essa experiência, não é? Com certeza. Já se teve essa experiência. Então, é uma experiência dolorida. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, eu que sou ministro, a gente tem que ter um equilíbrio emocional para... Né? Mas é engraçado que sempre nos velórios, às vezes, aí como Deus age, né? Sempre tem alguém da família que tem uma força necessária, que resolve as coisas, que está sempre ali. Deus, ele não escolhe os capacitados, né? Ele capacita quem ele escolhe, né? E às vezes as pessoas aparentemente mais frágeis são elas que têm mais força naquele momento de... Aquelas pessoas que faz tudo. Depois, quando tudo termina, aí ela começa quem sente, a sentir. Ela que sente, né? Porque ela tem uma força naquele momento, né? Então, acho que aí
encarar com a naturalidade, mas também com o devido respeito também, né? Claro, no velório a gente não vai estar diferente de outras culturas, né? De outras culturas que os velórios eles até às vezes se transformam numa confraternização. No México, por exemplo, confraternização. Vem pessoas de longe, embalsama quem morreu, tem toda na Europa também se faz assim, não é? Aqui é muito rápido, não é? Geralmente é de um dia para o outro. Então, mas aí como manter um equilíbrio e uma serenidade nesse momento? E alimentar a esperança, dizendo, olha, apesar da dor, que é natural, mas existe algo maior que é a vida, né? Que a vida continua. Acho que é o mais importante. E no candomblé, como é que funciona? A pessoa morre e aí? A questão do velório, como eu falei... É convencional também? Não, nós temos uma preparação do corpo. Quando você é iniciado lá atrás, passa-se os anos, dependendo da sua idade de santo, para cada idade de santo tem um ritual diferente. Então o ritual acontece dentro do terreiro? Olha, hoje nós temos muitas dificuldades, tanto que a gente está, no momento, as pessoas que estão se iniciando, o que é que a gente está fazendo? A gente está pedindo que elas assinem um documento para permitir que a família que ela escolheu, que é a família de orixá, como vamos dar um exemplo, um padre, por exemplo, quando ele decide seguir a vida dele espiritual, ele deixa a família, ele deixa... A família dele é a igreja. Pertence, e a família dele passa a ser a igreja. Então, para nós de candomblé, hoje, antes, vamos colocar o antes para mim colocar o depois, até para a gente entender um pouco. Antes as pessoas viviam a religião, era tudo camuflado, era tudo muito escondido. Hoje, a gente tem essa ciência que nós somos religiosos de matriz africana. Só que, assim, algumas famílias não aceitam a religião do outro. E é diferente, porque algumas religiões as pessoas incorporam a religião para as suas vidas. E o candomblé ainda tem muita gente que se esconde. Você conhece um evangélico quando você encontra na rua, ele está com a Bíblia debaixo do braço. Você conhece um padre quando ele geralmente usa... qual é o nome, padre? Isso, né? O espírita não, o espírito é natural, a vida dele, a religião é muito uma coisa só, muito linear, até porque ele segue uma doutrina bíblica. E nós somos a religião da oralidade. Não existe um livro? Não, nós não temos um livro, o nosso conhecimento é passado do mais velho para o mais novo. Certo. Então, o nosso enterro hoje, ele é convencional, uma parte porque tem que ser, no caixão, só que antes disso, a gente tem um ritual, que a gente pede autorização à família, ou então às vezes deixa por escrito, aí nós fazemos o nosso ritual. Aí depois a gente entrega o corpo à família, para eles seguirem. Se for pai de santo ou mãe de santo, e tiver casa aberta, terreiro aberto, então esse ritual pode ser feito no terreiro com participação dos filhos. Depois nós temos o rito do axexê, que é a festa. A gente então tem uma celebração também. Tem uma celebração onde a gente tem todo o ritual uma diversidade enorme de comidas, com bebidas. Então, até porque a gente está comemorando a chegada do irmão no Orum, alguns, não todos, dependendo da idade, e qual foi o processo de vida dessa pessoa, o que ela fez enquanto sacerdotisa ou sacerdote de matriz africana. Muitas vezes ele tem o direito de ser cultuado como orixá. Eu presenciei em Madagascar não, com a comunidade de Madagascar na França, não é? Passei 1 ano e meio lá, e aí em Lyon tem uma comunidade de Madagascar, não é? Inclusive o cardeal de Lyon, né? O Felipe Barbaran, ele é muito amigo, fala a língua, e eles são católicos, né? Mas houve uma enculturação, a igreja permitiu, né, que fosse feito o culto dos mortos lá. Então tem uma dança e eles dão uma oferta em dinheiro para a igreja, e depois teve a partilha da comida também. E aí tanto que houve uma guerra civil em Madagascar ultimamente, porque o que era o presidente, ele vendeu terrenos que eram sagrados. Então é uma coisa muito séria, quer dizer, mas aí a igreja houve
a permissão da igreja local, né, dos bispos locais, para que eles pudessem continuar cultuando os mortos. Recentemente, o Papa Francisco falou sobre a questão de lidar com as cinzas, né? Que não se deveria jogar, tem todo um tratamento. Como foi que o Papa... Quais foram as recomendações que o Papa disse? Não, esse cuidado, né? Porque a pessoa, não é? Tem pessoas que jogam também, acho que, mas de ter esse cuidado no guardar, no manuseio também. Acho que isso é algo importante, né? Porque são coisas sagradas, não é? A religião católica permite a cremação sem problema. Antigamente não, mas hoje em dia sim, porque é uma... Não é? Acho que a pessoa tem o direito, né, E os espíritas, eles permitem a cremação? Ou não Permite. é recomendado? Não, permite. Agora a gente sempre recomenda que passe pelo menos 72 horas. O que nós estamos fazendo hoje. E eu quero até alertar as famílias, porque nós espíritas sabemos que o desencarne ele não acontece na hora que o corpo para. Há todo um processo de desligamentos, de laços da vida que vão sendo trabalhados pela equipe espiritual e às vezes as pessoas com 24 horas estão cremando. Não é o ideal, o ideal é 72 horas. É um problema grave para a pessoa que está partindo, certo? E como é que é no a cremação é permitida? Justamente por essa questão do desligamento entre o Aie e o Orum que nossa religião não permite cremar. A nossa religião tem que devolver a terra, até porque nós sabemos que algumas pessoas, dependendo da forma que ela desencarnar, muitas vezes ela não tem esse entendimento. Então, até ela ter ciência que ela desencarnou, então na nossa religião, os mais velhos, nós não podemos. Entendi. Mas infelizmente, como nós temos alguns problemas com algumas famílias, até agora em João Pessoa acho que não aconteceu com nenhum não, dos nossos não. Mas eu acho que cidades maiores já teve algumas discussões sobre isso. Pois é, então acho que também as famílias precisam entender a religião das pessoas, precisam aprender a respeitar, porque se aquela pessoa escolheu aquela religião, ela precisa ser respeitada até depois da morte. Então, quem é espírita, vamos respeitar as 72 horas. Se for do candomblé, não vamos fazer a cremação. E na Igreja Católica vamos ter o cuidado com as cinzas de acordo com as determinações do Vaticano. Exatamente, porque acho que a pessoa ela tem o direito de pelo menos, descansar em paz, né, como ela quer, né? Eu acho que isso é importante. Mas assim, no candomblé, por exemplo, todas as pessoas que são iniciadas, elas sabem desse processo. Que não podem ser cremadas. Né? Então, a falta é só de comunicação. Mas talvez é importante que elas deixem por escrito. Por isso que nós temos que nos resguardar nesse sentido. Até juridicamente, né? Porque deixando por escrito, então isso... É mais fácil. É mais fácil, à vontade, né? Porque depois a família... Nós tivemos um caso ainda há pouco e a gente teve muita dificuldade. Desencarnou um irmão nosso e teve também uma irmã. Teve uma que eu tive que acionar advogado, o Ministério Público e o corpo lá esperando. Então a falta de respeito, de respeito é muito grande. É um momento de dor de todo mundo. E às vezes a família não se preocupa em vida, não se preocupa. Porque minha mãe diz assim, o que tiver de fazer por mim, faça quando eu estiver viva. Depois que morrer, você vai rezar, vai chorar, mas o que tiver de fazer por alguém, faça em vida. Não é? Acho que isso no candomblé, a preocupação da gente de ter acesso ao corpo antes é para justamente fazer o desligamento. Claro. É engraçado porque nós como trabalhamos com uma denominação tem um elemento da outra, né? É. São coisas... Não, eu estou fazendo agora ciência das religiões na universidade, né? E quando você vai para o estudo das religiões, todas têm a trindade. Nós temos a trindade, o catolicismo tem a trindade, o espiritismo tem a trindade. E achei em outras culturas as trindades. E assim, para mim, foi muito novo. Ok, a gente vai ter que dar mais um intervalo agora, mas daqui a pouco eu quero saber como cada representante da denominação lida com o luto, como é que se supera um luto, como é que segue em frente com a falta da pessoa amada. Fique com a gente, aqui tem discussão.